Segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. As leituras de hoje nos falam sobre o que nos torna verdadeiramente felizes e mostram como muitas situações da nossa vida, que normalmente seriam motivo para tristeza, para desanimarmos, para perdermos a esperança, acabam sendo ocasião, ao contrário, de um crescimento espiritual e de uma experiência de sermos amados por Deus. Na primeira leitura, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o início da carta, versículos 1 a 7. Depois da saudação feita por Paulo, Paulo começa bendizendo ao Senhor, e ele diz: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nomeia Deus com 2 títulos. Deus, Pai das misericórdias, é o primeiro, e o segundo, Deus de toda consolação. E ele explica, ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que recebemos de Deus, também nós possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois, à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflições, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E esta consolação sustenta a vossa paciência em meio aos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Leitura muito bonita e que nos mostra exatamente a força de Deus que atua mesmo nas situações mais difíceis, onde nos sentiríamos desanimados e despreparados para enfrentá-las. O Evangelho hoje, que nos é proposto, são as bem-aventuranças, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E muita gente não entende essas bem-aventuranças, porque, aparentemente, elas proclamam felizes pessoas que estão vivendo situações muito difíceis. Portanto, há uma semelhança da primeira leitura e o Evangelho de hoje. Na verdade, o que Jesus declara ser uma bem-aventurança não é aquela situação ruim, mas como naquela situação ruim o Senhor vem e transforma aquela situação. As bem-aventuranças são um retrato de Jesus. Jesus viveu cada uma delas e por isso ele pode falar daquilo que é a sua experiência. Todos aqueles que depois de Jesus seguiram o seu caminho também vão vivenciar cada uma dessas palavras. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, não porque estão aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, e não aqueles que usam da força e da violência. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão saciados. Bem-aventurados os que são misericordiosos,
porque estes alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque pelo fato de terem coração puro, eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, em meio a tantas situações de violência e de guerra, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E depois, a última, há uma mudança, e Jesus se dirige diretamente aos seus discípulos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. São situações da vida que nós vamos ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Mas o Senhor declara que somos felizes, porque nessas situações experimentaremos o poder e a força de Deus. Então não desanimemos, irmãos e irmãs, diante das dificuldades, porque o Senhor passou por elas e Ele nos dá a força para que nós também possamos enfrentar essas situações. Que sejamos felizes diante de todos os problemas, diante de todas as dificuldades, porque passando por essas tribulações, o Senhor nos encherá com a sua presença consoladora. Vamos pedir então por todas as pessoas que estão sofrendo, para que recebam a bênção de Deus e se sintam também consoladas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.